Fala galera, tranquilidade? Espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aí do canal. Nesse vídeo a gente vai tratar sobre a revisão, né, e dicas para a Unesp, segunda fase, ok? Então a prova, né, será realizada nesse domingo, tá? Dia 19. Então aqui de uma forma bem rápida, tá? Bem tranquila e direto ao ponto, a gente vai tratar sobre os assuntos, conteúdos, né, mais relevante, tá, para a prova de vocês na disciplina de geografia, o que tem grande chance mesmo de ser cobrado, tá? Eu reuni 10 questões, né, de vestibulares anteriores, tá, da VUNESP. Primeiro vamos tratar sobre algumas dicas, tá, pessoal? Beleza? Vamos lá. Quero ver vocês na Unesp, hein, galera? Quero ver vocês aí na Unesp. Quem estiver aqui no campus da Unesp de Presidente Prudente, vou visitar, hein? Vamos lá. Bom, algumas dicas, tá, pessoal? Conteúdo em textos que parecem de outra disciplina, tá? Então fiquem esperto com isso, né? A Unesp ela sempre teve um formato diferenciado em relação às questões do Enem, né? O Enem muito interpretativo, aqueles textos enormes, cansativos, né? A Unesp geralmente era mais direto ao ponto, tá? Mas nos últimos anos aí a Unesp vem mudando um pouco o formato, tá? Então vem cobrando mais textos, contextualizando, textos interpretativos, ok? E muitas vezes textos que estão em uma outra disciplina, tá? Podem ajudar em questões, por exemplo, que vocês vão encontrar ali na biologia ou até em química, pode ajudar na resolução de alguma questão na geografia, tá? Então fique esperto com isso, beleza? Atenção para o que a questão pede, né, galera? Então, como vem sendo cobrado, né? Professor, mas é cansativo igual o Enem? Não, não é. Ainda não é cansativo igual o Enem. Então, sem perder tempo, né, galera? Vai direto ali as palavras-chave, ao comando da questão primeiro e depois as palavras-chave para ajudar na compreensão, né, na interpretação ali da questão e vai facilitar muito ali na resolução. Entenda o que os gráficos, mapas, tabela e imagem. A Unesp, ela adora, tá, galera? Ela adora muitas questões com mapas, com gráficos, com tabelas, com imagens, tá? Em linguagens também, né? Português, tá? Charges, ok? Então, isso aí, historicamente, a Unesp ela sempre adorou, tá? Cobrar questões com gráficos, mapas, enfim. Então, tem que estar craque aí na interpretação, tá? Beleza? Lembrando que um gráfico, um mapa é como se fosse um texto, né, galera? Então fique ali, leia ali o título, tal, no caso do mapa, a legenda, tá? A Unesp gosta também de interdisciplinaridade, assim como o Enem, tá? Então fiquem espertos com isso também. É a mesma a dica que eu dei aqui, né, no tópico 1, tá? Então fique esperto com a questão da interdisciplinaridade, né? Então já foi cobrado ali questões na disciplina de geografia, mas que tinha uma interdisciplinaridade com química, por exemplo, sei lá, uma questão de chuva ácida, né? Ou então biologia, beleza? Vamos lá. Bom, sem mais delongas, então, conteúdos mais recorrentes, tá, pessoal? Então, baseado aí, eu fiz uma pesquisa, tá, de alguns sites aí que eu confio bastante, como o Guia do Estudante, dentre outros, tá? E principalmente analisando também provas anteriores, né? Aí também a experiência que a gente tem aí já, né, nas escolas, cursinhos, enfim. Então não é só baseado, tá, nas provas da Unesp, tá, pessoal? Eu peguei ali também algumas provas ali da FAMEMA, da UFSCar, tá? Então assim, né, realizadas ali pela Fundação VUNESP, beleza? Galera, geografia agrária, tá? E também baseado na prova da primeira fase, né? Pô, muito difícil, né? Cobrar, né, os mesmos conteúdos que foram abordados na primeira fase vão ser cobrados na segunda fase. Ou então do ano passado, né, galera? Tá? Então, geografia agrária, né? Historicamente, a Unesp sempre adorou, né, abordar questões de geografia agrária, ok? Conflitos no campo, a questão, né, do agronegócio e da agricultura familiar, tá? Concentração fundiária, enfim, a gente vai resolver algumas questões aí, a gente vai abordar então a questão da geografia agrária. Geografia urbana, galera, tá? Então, urbanização, problemas, né, socioambientais nas grandes cidades, tá? Principalmente, né, nas cidades brasileiras, né?
populacional, então as questões demográficas, as mudanças demográficas, né, da população mundial e da população brasileira, a questão do envelhecimento populacional, da queda da taxa de fecundidade. Então, assim, fique atento, tá, que a chance de cair é muito grande. Globalização, indústria, comércio exterior, tá? Então, globalização historicamente, tá, pessoal? Em geografia geral, é um conteúdo muito abordado, tá? Globalização, né? Então, a revolução técnico-científica informacional, né? Em relação às atividades econômicas, galera, dão um foco, tá, para indústrias, ok? E comércio exterior, tá? Então, indústrias, principalmente industrialização no Brasil, tá? Então, é um conteúdo que pode ser muito cobrado, se não for na geografia, em história, ok? E comércio exterior, tá? A gente vai resolver alguns blocos econômicos, organizações supranacionais, tá? Então, fique atento, né? Organização Mundial do Comércio, fique atento, tá? Que a chance de cair é grande. Meio ambiente e geografia física. Então, meio ambiente, então os processos, né, ambientais, tá? Por exemplo, o ciclo do carbono, a questão das mudanças climáticas, né? Geografia física, relevo, clima, hidrografia, solo, os impactos ambientais, conferências ambientais, ok? Questão da sustentabilidade, tá? Então, a chance de cair também é muito grande, beleza? E geografia física principalmente focando, né, no geografia física, tá, do Brasil. Tranquilo? Vamos lá então, pessoal. Então, bom, aqui é uma revisão, né, galera? E também dicas, tá, que eu vou dar para vocês. Então, coloquei 10 questões, até para o vídeo não ficar, né, longo, tá? 10 questões. Aí, cada questão a gente vai relembrando alguns conceitos, né, assuntos aí bem relevantes para a prova de vocês, ok? Vamos lá, primeira questão, galera, tá? Da FAMERP aqui, ó, São Paulo, analisa a imagem. Os valores estão em bilhões de toneladas por ano, tá? Da FAMERP, tá, pessoal? Também realizado pela VUNESP, tá? Por isso eu coloquei essa questão aqui, beleza? Então, olha lá, galera, uma imagem, tá? Então, olha como a Unesp adora isso. Ela coloca uma imagem, ok? E lembrando que aqui tá bonitinho, colorido para vocês. Lá vai estar preto e branco, né? Que dificulta um pouco mais a interpretação. Beleza? Analisa, interpreta e bora responder. Considerando as variáveis apresentadas, a imagem sistematiza o que, galera? A distribuição global de energia que se inicia com a conversão de energia luminosa em energia química. Será que é essa, galera? Bom, olha lá. A imagem está mostrando o que? Ela está mostrando, ó, processo de fotossíntese e respiração. A gente já vai associar isso aqui, galera, com o quê? Com o gás carbônico, né? Então, olha só, processo de fotossíntese, ocorre o quê? Ocorre a absorção do gás carbônico e processo de respiração ocorre a retirada do gás carbônico, a liberação, tá? Assim como também no processo de decomposição, né? Então, isso aqui está caracterizando, né, galera, o ciclo do carbono, tá? O ciclo do carbono ele é importantíssimo, né? Caracterizando ali a reciclagem do carbono na natureza, através desses processos, né? É um ciclo biogeoquímico, né? Lembrando que quando a gente pensa no ciclo do carbono, a gente pode dividir, né, o ciclo do carbono, biológico, tá? Como é caracterizado aqui, ó, pelo exemplo, pelo processo de fotossíntese, respiração, né? E também pelo ciclo do carbono geológico, como a questão aqui da liberação do carbono através da decomposição aqui dos fósseis, tá? Beleza? E o que vem intensificando é o que? É o aumento do carbono na atmosfera, principalmente relacionado à queima dos combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo, gás natural, tá? Que vem ocasionando, né, galera, há um bom tempo já, mudanças climáticas, tá? O desmatamento, né, dentre outras atividades antrópicas aí, tá? Então, essa A aqui está errado, né, o que está sendo mostrado na imagem. A B, ciclo do carbono, gostei, hein, que auxilia na estabilidade da temperatura do planeta Terra, galera. Legal, né?
Então, por enquanto, vai ser o nosso gabarito. C, ciclo do nitrogênio? Não. D, formação de rochas sedimentares. Isso está sendo mostrado. E, balanço hídrico que contabiliza a quantidade de unidade disponível? Também não, né, galera? Então, nosso gabarito é B de bola mesmo, ok? A D, professor, mas está mostrando aqui os fósseis tal, são localizados em bacias sedimentares. Sim, né, galera? Mas olha só, olha a questão aqui, ó, da liberação de carbono, da absorção de carbono. Então, como que ocorre, né, todo o processo, tá, de concentração de carbono na biosfera, na litosfera, na hidrosfera, na atmosfera, tá? Então, por isso que o nosso gabarito é B, né? Talvez a D poderia confundir alguns alunos, ou então até a A, né? Mas está bem tranquila essa questão aqui, beleza? Então, isso aqui é uma questão que tranquilamente poderia ser cobrado em biologia, né? Às vezes até em química poderia rolar uma interdisciplinaridade, tá? Então fiquem atentos, beleza? Essa segunda questão, então, a gente estava lendo aqui, né? Então, em zonas áridas, semiáridas, subúmidas, um processo negativo, característico dos solos e um dos seus impactos esperados são, tá? Então, a gente vai ter que achar aqui, né, galera, um problema ambiental, né, que ocorre principalmente em regiões desérticas, regiões com clima árido, com escassez de chuva, tá? E que acaba, né, sendo um impacto muito negativo para o solo, então prejudicando muito, né, o uso do solo para a agricultura, para a pecuária, tá? Então em regiões áridas, regiões desérticas, beleza? Com falta, né, com escassez, né, de chuva, tá? Então vamos lá, salinização e retração do nível dos lençóis freáticos, tá? Bom, retração do nível dos lençóis freáticos, né, galera, realmente, né, é um problema que está relacionado ali somente, né, a regiões áridas, semiáridas, tá, regiões desérticas e tal. Mas salinização não está legal, né, galera? Salinização está relacionado principalmente, né, com acúmulo de sais, né? Então, com acúmulo de sais, isso aqui está relacionado, tá, pessoal, à questão do mau uso do solo e com práticas rudimentares arcaicas de irrigação, tá? E consequentemente acaba acumulando sais. Então, principalmente em países mais, né, subdesenvolvidos, onde realiza, né, a prática da agricultura utilizando irrigação muito arcaica, rudimentar, tá? E acaba acumulando sais no solo e prejudica a fertilidade do solo, tá? Que não é o caso aqui desse enunciado, beleza? Então essa A aqui a gente risca. B, compactação e incremento de terras não agricultáveis. Tá? Não, compactação não, tá, pessoal? Ok? Compactação a gente vai associar principalmente, né, a questão ali da pecuária, tá? Compactação do solo, né? Laterização e o aumento dos fenômenos erosivos. É errado também, né? Por quê? Porque a laterização, pessoal, tá, é um problema ocorrente principalmente em regiões mais com clima mais tropical, tá? Associada ali, né, com duas estações bem definidas, ok? Estou planejando comprar uma mesinha melhor, tá, pessoal, digital, mas a minha é muito pequena, então é mais para pontuar aqui, tá? Eu sei que a letra sai aquelas coisas, né? Mas eu acho que dá para entender. Então, clima tropical. Então, aqui no Brasil, por exemplo, no Cerrado brasileiro, tá? Então, alguns meses chove bastante, outros meses chove muito pouco, né? Isso acaba gerando um processo de formação de lateritas, né? Por isso que é denominado de laterização, ok? Que é um problema, tá? Acaba prejudicando a fertilidade do solo, ok? Por isso que na região ali do Cerrado brasileiro necessita de correção química do solo, né? Mas que não é o caso aqui, tá? Desertificação, que eu gostei, galera. Desertificação, ó, zonas áridas, semiáridas, subúmidas. E redução da biodiversidade. Pô, coisa linda, galera, é o nosso gabarito. Né? Então, desertificação, que é um problema, né, ambiental natural, mas que é potencializado pela ação antrópica, né? Potencializado principalmente, né, através das atividades econômicas como o extrativismo mineral, tá? Como também, né, a agricultura, né, a pecuária ali extensiva, rudimentar, tá? E é associado principalmente, né, galera, potencializado principalmente pela retirada da cobertura vegetal natural, que protege, né, o solo, tá? O desmatamento, queimada,
né, são todas práticas aí que acabam potencializando o processo de desertificação, né, principalmente nas regiões ali, né, associadas ali ao clima então árido, semiárido, então por exemplo no continente africano, aqui no Brasil vocês vão associar, né, a região do sertão nordestino, na Caatinga, ok? E a arenização, cuidado, hein? Cuidado, a arenização tá associado, né, à formação, tá, de bancos, vou colocar entre aspas aqui, de areia, sedimentos arenosos. Isso aqui está mais associado a um clima, tá, pessoal? Subtropical. Aqui no Brasil, aonde que ocorre mesmo? Região dos Pampas, no Rio Grande do Sul, beleza? Então, cuidado, tá? Por quê? Porque analisando uma imagem, muitas vezes pode até confundir ali, né, a arenização com desertificação. Mas a arenização, o processo, a área de ocorrência é completamente diferente de desertificação. Então, aqui no Brasil, né, está associada ao clima subtropical, caracterizado pela distribuição regular de chuvas, né, o ano todo, tá? E justamente nos meses que chove mais, de forma mais intensa, acaba, né, aí sim, acaba ocorrendo o quê? Um aumento de fenômenos erosivos, né, através da ação da água da chuva, e associado também ao relevo ali dos pampas, tá, acaba formando esses bancos, né, de sedimentos arenosos, tá, o que é um grande problema, tá, pessoal, ali da região dos Pampas gaúcho, tá, ali no Rio Grande do Sul, beleza? Também está associado, tá, à pecuária extensiva, compactação do solo, ok? Mas não é o nosso gabarito, né, o gabarito é D, tranquilo? Pessoal, próxima questão aqui, uso contemporâneo do conceito de globalização. Sobre globalização, galera, vamos achar então a assertiva, tá, que caracteriza de forma perfeita globalização. Imposição do setor industrial sobre o do serviço. Eu vou dar uma acelerada, tá, pessoal? Já vou começar a ler as assertivas. Se houver algum erro, eu já vou comentando, tá? Porque eu estou olhando aqui o tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Já está errado aqui. Imposição do setor industrial sobre o do serviço. Imposição, não, tá? A globalização é caracterizada, né, galera, principalmente pela imposição sobre o setor de serviços, comércio, serviço, ou seja, setor terciário, né? Tá? Em relação aos outros setores, né? Se a gente parar para pensar, galera, grande parte da economia das grandes potências, tá? Por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, os países ali da União Europeia, né? Até aqui, né, galera, o Brasil mesmo, tá? O setor terciário, comércio e prestação de serviço, até porque é um setor que engloba muitas atividades, né, galera? Ele sobressai, tá, em relação aos outros setores, né? Inclusive o setor industrial, tá? Salvo algumas exceções aí de outros países, né? Beleza? Então esse início aqui, quando ele fala, né, setor industrial sobre o serviço, está errado já, tá? E outra coisa, a autossuficiência energética dos países, não, né? Aumentou a dependência, né, principalmente, tá, de potências, né, industriais, potências econômicas, tá, em relação, né, à importação, né, de fontes de energia, principalmente combustíveis fósseis, tá, de países, por exemplo, ali do Oriente Médio, né? Então, a autossuficiência energética está muito errada, né? B. Convergência de preços de mercado entre regiões distantes, meio de comunicação ultraveloz, formação de uma consciência global. Pô, gostei dessa B, eu gostei, tá? A B tá legal, viu, galera? Por enquanto é nosso gabarito. Convergência de preço de mercado, professor? Sim, de regiões distantes, né, galera? A globalização é caracterizada, né, pelo aumento ali da concorrência, né, entre os países, até pelo surgimento de novas potências econômicas, né? Se a gente parar para pensar, China, Índia, Coreia do Sul, pô, são países hoje que concorrem, né, pessoal, diretamente com grandes potências históricas aí, como Estados Unidos, como o Japão, como país da União Europeia, ok? Então sim, né, há uma concorrência maior, consequentemente convergência de preço de mercado em regiões bem distantes. Meios de comunicação ultraveloz, perfeito, né, questão do avanço da internet, por exemplo, os meios de comunicação, informação, né, a questão do Big Data, né, características inclusive, né, da indústria 4.0, da quarta revolução industrial, segundo alguns pesquisadores, ok?
internet 5G, né, galera? Onde nós chegamos já. Formação de uma consciência global. Pô, coisa linda também, né, galera? Com a globalização, com os avanços, inclusive, da comunicação, informação, de transporte, há uma formação de uma consciência global, né? Uma consciência, né, que integra, tá, países, boa parte, né, dos países do mundo todo, né? Países desenvolvidos, ricos, né? Mas países também emergentes aí, países mais periféricos, tá? No âmbito ali das organizações supranacionais, no âmbito ali das conferências ambientais, por exemplo, né, dos COPs, tá? Então, realmente, tá certo. C, mas vamos ler as outras aqui, ó. Maior importância das barreiras geográficas, né? Constituição de rede de contatos e uniformização mundial de preço, né? Isso aqui está errado, né, pessoal? Esse início que já está errado, a maior importância das barreiras geográficas. Não, a globalização é caracterizada principalmente pelo rompimento das barreiras geográficas, né? Salvo algumas exceções. Professor, mas México e Estados Unidos, por exemplo. Sim, mas são exceções, né, pessoal? São exceções, né? Mas ela é caracterizada justamente pela integração entre os países, então, principalmente com o rompimento dessas barreiras geográficas, através, principalmente, das evoluções tecnológicas, dos meios de comunicação, transporte, né? Beleza? E outra coisa que está errada aqui, ó, uniformização mundial de preços. Não, errado, né? D, unidade ideológica e política entre os governantes dos estados. Nossa senhora, iniciou muito errado essa aqui já, né? Unidade ideológica e política entre os governantes dos estados. Pô, Estados Unidos, China. Há uma unidade ideológica ali? Estados Unidos e Coreia do Norte. Não precisa nem falar mais nada, né, galera? Então não há uma unidade ideológica e política, né? Beleza? Professor, mas há uma convergência aí entre países. Sim, mas do jeito que está aqui, parece que o mundo inteiro, né, é caracterizado como uma unidade só ideológica e política. Está muito errado, né, galera? A gente sabe que, inclusive, né, há muitos atritos relacionados, né, a divergências ideológicas e políticas, tá? Por exemplo, a questão dos Estados Unidos e Coreia do Norte, o Irã, dentre outros países aí. E imposição do poder dos blocos econômicos regionais, internacionalização do movimento operário e redução das barreiras linguísticas. Tá errado essa aqui, né, galera? Tá errado, tá? Porque quando ele fala em imposição, realmente a globalização é caracterizada pelo avanço dos blocos econômicos, pelo surgimento de novos blocos econômicos, né, que vem aumentando ali o seu poder, principalmente de forma regional. Se a gente parar para pensar, né, galera, principalmente a União Europeia, né, o primeiro bloco econômico a se formar, tá? Mas também nós temos o NAFTA, né, o Acordo de Livre Comércio dos países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Aqui na América do Sul, né, galera, vocês não podem esquecer, hein? Ó, então, promete para mim que vocês vão fazer uma revisão sobre a União Europeia, sobre o NAFTA, sobre o Mercosul, principalmente esses três, tá, pessoal? Beleza? Agora, quando ele fala, né, essa imposição, eu não gosto muito dessa palavra, né, galera? Porque há um protagonismo também, né, por parte, tá? Há um enfraquecimento dos estados, né, mas há um protagonismo também por parte do avanço das transnacionais, né? Então, imposição, né, dos blocos dá a entender que está se impondo, inclusive, ao avanço das transnacionais. E não é isso, ok? Então, só essa primeira parte eu já considero errada, tá? Mas tem que tomar cuidado. Agora, internacionalização do movimento operário está errado, né, galera? Não há uma internacionalização do movimento operário, tá? Agora, essa terceira parte está certa, redução de barreiras linguísticas, né? Pelo avanço dos meios de comunicação, realmente, né, houve uma redução das barreiras linguísticas, né? Principalmente, né, o inglês, né, galera? O inglês aí cada vez mais avançando aí, né, no mundo todo, né? E mostrando a importância, né, desse idioma aí, né, na globalização, beleza? Então, nosso gabarito realmente ficou com B, tá? Quarta questão da Unesp. Nas atividades cotidianas de indústrias, de empresas ou de pessoas em suas residências, o empenho pelo aumento da eficiência energética pode contribuir para vamos dando uma lida aí, galera, que a garganta já está secando aqui, tem que tomar uma água. Reestruturar sistemas de produção e reduzir as possibilidades de as sociedades usufruírem seus bens. Então, qual a principal, né, galera, contribuição aí quando as atividades cotidianas das indústrias, né, de empresas, também as pessoas nas suas residências aí, ó, aumentar a eficiência energética, né, o consumo de energia, né, de forma mais eficiente, tá, pessoal? Ok? A natureza agradece, né? Reestruturar, então, essa aqui já está errada, né, galera?
Por quê? Porque ela não vai reduzir as possibilidades da sociedade usufruir de seus bens, né? Não, né? Tem como a gente, né, consumir energia e mesmo assim, né, possibilitar usufruir, né, de todos os bens, tá? Seja nas atividades econômicas, seja nas nossas casas, né? Então ela não vai impedir e reduzir, tá? Ampliar a dependência global por petróleo e redesenhar as alianças políticas alinhadas ao seu consumo, né? Não, tá errado, né, pessoal? Tá? Por quê? Porque ampliar a dependência, né, justamente eficiência energética está relacionado principalmente, né, a você diminuir a dependência, o consumo dos combustíveis fósseis, principalmente por causa das desvantagens dessas fontes energéticas, né, por serem as mais poluentes, né, a questão das mudanças climáticas, tal. Então é justamente ao contrário, né, não é ampliar, é diminuir, né, principalmente usufruir de fontes alternativas, fontes renováveis, como a solar, como a eólica, como, né, a geotérmica, a maremotriz, a biomassa, ok? C. Contornar o déficit global por energia e redistribuir os recursos entre os países de maneira igualitária, tá? Isso aqui está errado, tá, pessoal? Realmente, né, aumentando a eficiência energética pode contribuir para contornar o déficit global por energia, tá? Agora essa segunda parte aqui, ó, redistribuir os recursos entre os países de maneira igualitária, ok? Isso aqui está errado, né, galera? Tá? Por quê? Porque não vai haver, né, uma redistribuição dos recursos entre os países de maneira igualitária. Até porque quando a gente pensa nessas fontes alternativas, fontes aí, né, renováveis, tá? A gente sabe que está relacionado a diversos aspectos, né? E um dos principais é as questões naturais, físicas, né? O clima, por exemplo, né? Ou então rios, né? Por exemplo, quando a gente para pensar nas hidrelétricas, tal. Então não tem como redistribuir, né, esses recursos aí entre os países de maneira igualitária, ok? Por quê? Porque tá dependendo dos aspectos físicos, naturais. Na verdade, é uma das grandes desvantagens dessas fontes, né, galera? Então tem países que, por exemplo, que não tem como usufruir, né, da energia, né, hidráulica. Se aquele país é caracterizado por um clima árido, semiárido, por exemplo, né, não rola, né? Ou então energia solar, né, energia eólica, são fontes caras, né, galera? Tá? Custo-benefício, a gente sabe que é uma das grandes desvantagens ainda, né? Pelo menos na maior parte dos países no mundo, ok? Envolve muita tecnologia. Então, de maneira igualitária, pegou pesado aqui, né? Então, essa C aqui está errada também. D. Valorizar a oferta de fontes renováveis e extinguir gastos com subsídios públicos ao setor energético. Começou certo, valorizar a oferta de fontes renováveis, né? A gente está falando disso até agora. Agora, extinguir gastos com subsídios públicos ao setor energético, extinguir, não, ao contrário, né, galera? Né? O poder público ele tem que cada vez mais estimular, tá? Através de subsídios, né? Por exemplo, aqui no Brasil, né? Estimulando o consumo, né? A produção e consumo, somente, né? Vem aumentando cada vez mais o uso residencial, né? Relacionado à energia solar, tá? Mas através de subsídios governamentais, ok? Então essa segunda parte está errada, essa D. Começou certo, terminou errado. Essa D aqui tinha que tomar cuidado, hein? E otimizar tem que ser nosso gabarito, hein? Senão se deu ruim. Otimizar os recursos energéticos e reduzir os impactos ambientais relacionados à sua produção. Coisa linda. É o nosso gabarito, galera. Otimizar os recursos energéticos, ó, eficiência energética, otimizar os recursos energéticos, perfeito. E reduzir os impactos ambientais relacionados à sua produção. Então, otimizar como, professor? Por exemplo, evitar, né, galera, o desperdício de energia, evitar a perda, né, de energia elétrica, por exemplo, né, cada vez mais investir em infraestrutura, não só na exploração e na produção, mas também na distribuição, tá? E reduzir os impactos ambientais relacionados à sua produção. A questão dos impactos ambientais, principalmente reduzindo o uso e o consumo dos combustíveis fósseis. Beleza? O gabarito é E, coisa linda, tá? Vamos lá, galera, questão da FAMERP aqui. A União Europeia adotou um pacote de medidas em resposta à Lei de Segurança Nacional aprovada pela China para o território de Hong Kong. Entre as ações, o bloco decidiu limitar as exportações de equipamentos e tecnologias que possam ser usados pela China para a interceptação de comunicações ou vigilância cibernética. O bloco afirmou ainda que pretende avaliar as implicações da nova lei sobre as políticas de imigração e vistos
e que vai monitorar atentamente como serão conduzidos os julgamentos de ativistas de Hong Kong. Aprovação da Lei de Segurança Nacional pela China, ok? Então aqui caracterizando, né, galera, essa Lei de Segurança Nacional, tá? Isso aqui é uma questão interessante, né, galera? Envolve mais atualidade, que geopolítica, ok? A gente sabe que a China é um país, né, que já faz algumas décadas, né, galera, vem passando aí por conflitos, principalmente questões ali separatistas, como a questão de Hong Kong, como a questão da China e Taiwan, como a questão ali, né, da província de Xinjiang, tá? Dos uigures, como ali também no Tibete, né? Questão ali, mas são questões ali mais ali relacionadas ao separatismo por questões ali culturais e religiosas, tá? Aqui em relação a Hong Kong, né, galera? Lembrando, Hong Kong, tá? Até 1996, né? Era o quê? Era uma possessão britânica, né? Então pertencia aos britânicos, tá? E após 1996 foi devolvida, né, para os chineses, né? Só que foi estabelecido um acordo ali, né, durante 50 anos que Hong Kong teria plena autonomia, tá? Plena entre aspas, né? Autonomia, né, política, autonomia econômica, tá? Porque, né, então por décadas, né, galera, Hong Kong foi caracterizado e estimulado, né, por ideais capitalistas, questões ali, ideais ali, né, mais liberais, tá bem diferente, né, da China continental, ok? Então, caracterizado então por essa autonomia política, econômica, do judiciário também, tá? Não teria autonomia, tá, pessoal, no âmbito em relação às relações, né, internacionais, tá? Então, quem, né, iria representar e quem representa Hong Kong perante, né, as organizações supranacionais, enfim, as relações internacionais é a China continental, tá? É o Partido Comunista, ok? E também no âmbito ali da defesa nacional, tá? As questões militares também, beleza? Então são as duas questões aí, né, que não estabeleceu a autonomia, tá, em Hong Kong, ok? Porém, galera, nos últimos anos, tá, cada vez mais a China, através de projetos de lei que vem sendo aprovados lá na China continental, vem interferindo nessa autonomia em Hong Kong, principalmente a autonomia política e econômica, tá, e também do judiciário, tá? Então vem diminuindo essa autonomia, ok? O vizinho aqui está fazendo barulho que tá complicado. Vem diminuindo essa autonomia, tá? Isso vem gerando muito atrito, inclusive manifestações. Vocês vão lembrar, né, daquela manifestação, principalmente ali os jovens ali de Hong Kong saíram nas ruas, tal, e a repressão foi muito grande por parte ali da polícia de Hong Kong. Começaram a usar, né, aquelas bombas de lacrimogêneo, né, de dispersão, por exemplo, né, spray de pimenta, enfim. Aí os jovens começaram, né, utilizar guarda-chuva, né, para proteger dessas bombas de dispersão, ok? E virou símbolo, né, dessas manifestações, tá? Então nos últimos anos nós tivemos duas dessas, né, e ganharam uma repercussão internacional, ok? Bom, reafirma então a sua autonomia, assim, só para vocês relembrarem a questão de Hong Kong, né? Reafirma a sua autonomia territorial, tá? Que atribui o domínio político sobre as antigas colônias britânicas. Não é o caso aqui, né, galera? Vem diminuindo a autonomia, tá? Afeta os cidadãos de Hong Kong que temem perder suas liberdades civis, como a devolução do território aos britânicos, beleza? Tá errado também, né, pessoal? Tá? Porque quando ele fala que com a devolução dos territórios aos britânicos, tá errado, tá? Fortalecer sua relação política, agora a primeira parte tá certa, né? Afeta os cidadãos de Hong Kong. Fortalecer a sua relação política com Hong Kong, que temia a interferência ocidental em seus planos de abertura econômica, ok? Também tá errado, né? Quando ele fala fortalecer sua relação política com Hong Kong, não, ao contrário, né? Enfraquecimento, né, das relações políticas, né, com Hong Kong, tá? D. Normatiza as relações comerciais com Hong Kong,
que mantinha vantagens indevidas pela falta de transparência fiscal. Não, normatiza também as relações comerciais com Hong Kong, tá? Também está errado, né, pessoal? Porque vem cada vez mais, né, aumentando o atrito, né, as relações ali, né, entre Hong Kong e a China continental. E contradiz o acordo firmado com o Reino Unido, que confere a liberdade política e econômica a Hong Kong. Coisa linda, exatamente isso, né? Nós comentamos, né? Após a devolução em 1996, foi firmado ali um acordo, tá? Por 50 anos, ok? Que Hong Kong teria essa plena autonomia aí, política e econômica. Então, justamente, né? Essas leis aqui vêm contradizendo esse acordo e vem gerando muito atrito, como eu falei das manifestações aí que ocorreram recentemente, tá? Então, galera, dão uma revisada sobre questões separatistas, tá? Na China, principalmente questão de Hong Kong, a questão de Taiwan também, tá? Tibete, Xinjiang, ali dos uigures, eu acho muito difícil ser cobrado, tá? Dão uma revisada sobre conflitos separatistas, tensões também, né, em países ali da União Europeia, principalmente ali na Espanha, questão dos bascos, tá? A questão da Catalunha, ok? Na Bélgica, né, ali, questão da Valônia, tá? Dão uma revisada também, tá, pessoal, em questões separatistas, né? Questões separatistas não, né, mas conflitos, tá? Ali na região, tá? Do Cáucaso, ok? Então, dá uma revisada ali também nas questões separatistas também na região do Cáucaso, tá? Questão ali da Chechênia, né? Questão ali da Geórgia, ok? Vamos dar. Bom, próxima questão, galera. Examine a tira do Armandinho, do cartunista. É o Armandinho, tá? Não é o cantor, não. Do cartunista Alexandre Beck. Então, aqui da Charge, galera. Olha lá. Estou analisando aqui a tira do Armandinho. 3 kg de batata inglesa, por favor, que na verdade é sul-americana. Com veneno ou sem veneno? A mulher pergunta. A situação enfrentada pelo personagem faz alusão ao que, galera? Ao uso indiscriminado de agrotóxicos no processo tradicional da produção agrícola. Cara, coisa linda, já é o nosso gabarito, né? Então tá fazendo uma crítica, né? Fica muito claro aqui. O uso indiscriminado, né, galera, de agrotóxicos, tá? Os agrotóxicos, né, que surgem ali na década de 70, ok? E que é consequência ali da Revolução Verde, né, que ocorre nos Estados Unidos, tá? Ou seja, a revolução no campo, né, galera? O surgimento é caracterizado principalmente pelo surgimento de novas tecnologias no campo, né, como insumos industriais, os agrotóxicos, né, fertilizantes, né, maquinário agrícola, tá? Os agrotóxicos foram um pouco depois, né, galera? A Revolução Verde ali ela começa ali na década de 50, tá? E aí na década de 70 começa a surgir aí os agrotóxicos, tá? E que até os dias atuais gera muita polêmica, né, galera? Gera muita polêmica, né? Se por um lado ele aumentou a produtividade, a produção de alimentos, a produção de matéria-prima, né, no campo para as indústrias, tá? Por outro lado, né, galera, a gente sabe que é prejudicial, né, em relação, isso gera muita polêmica, né, inclusive a questão de prejudicar também, né, outros seres vivos, tá? A questão ali de prejudicar toda, né, a cadeia alimentar, tá? Então é importante vocês revisarem, tá, pessoal? Sobre as características ali da Revolução Verde, tá? Sobre as características, né, do uso indiscriminado de agrotóxicos, né, em relação às suas vantagens e desvantagens, tá? E principalmente aqui no Brasil também, né? Isso que é uma das características aí, né, do agronegócio, tá? A questão também, galera, revise também a questão dos transgênicos, né, os organismos geneticamente modificados, ok? Vale a pena, tá? Por isso que eu trouxe essa questão aqui para vocês, beleza? B. O precário monitoramento de resíduos de agrotóxico em alimentos nos Estados Unidos e na União Europeia, né? Tá errado, né? C. O protecionismo. E essa é uma questão assim, galera, que olha só, é uma charge para ter que interpretar, contextualizar e responder, ok? Sem
Então assim, vai ter algumas assertivas que está até relacionado, ele fala aqui que agrotóxico, por exemplo, ó, mas tá vendo, ó, foge, né, do que está sendo mostrado ali na charge, tá? Acaba extrapolando muitas vezes, né? Então tem que tomar cuidado nessas questões de interpretação aqui, tá? Questão 8, galera, da FAMEMA, o macroordenamento territorial dos espaços agronaturais do Brasil, tá? Então espaços, né, agronaturais aqui, aspectos naturais, aspectos socioeconômicos, aspectos ambientais, tá? Então, analisando a tabela e considerando os conhecimentos acerca do meio ambiente no território brasileiro, pode-se afirmar que os números 1, 2 e 3 correspondem respectivamente, tá? Então, a gente vai ter que associar, né, galera, qual espaço agronatural, né, seria o que? Seria um bioma, né, um domínio, tá? Com as suas características, ok? As características, né, aqui naturais e também aspectos ambientais. Beleza? Bom, primeiro aqui, galera, aspectos naturais, terras e águas ricas em biodiversidade, exploração de recursos naturais, boas condições ambientais com fortes impactos em pontos restritos. Olha lá, pode ser a floresta amazônica? Com certeza, por quê? Porque muito, né, rica em águas, né, simplesmente é onde nós temos ali, né, a maior bacia hidrográfica não só do Brasil como do mundo, a bacia amazônica, tá? E simplesmente é o bioma, é o domínio que apresenta a maior biodiversidade do mundo, né? É a maior floresta equatorial do mundo, né, pessoal? Então, perfeito. Floresta amazônica pode ser o nosso gabarito, tá? Então, a A e a D, legal, começou bem, ok? Pantanal pode ser? Pode ser também, né, galera? Porque apresenta uma rica biodiversidade, né? E também é rico em águas, né? Destaque para o rio Paraná. Não é, lógico, se compara com a floresta amazônica, né? Mas pode ser também, ok? Vamos lá. Agora Campos não, né? Campos já pode riscar, tá? Vamos lá. Terceira aqui, Mata Atlântica. Qual é a característica da Mata Atlântica? Olha lá, aspectos naturais aqui da Mata Atlântica, né? Aí, desertificação? Não vem ocorrer. Opa, perdão, que agora é 2, né? Respectivamente, ó. Respectivamente, então, desculpa, aqui é 2, né? Então, aspectos ambientais, Caatinga. Aí, aspectos ambientais da Caatinga. Desertificação. Pode ser. Deixa eu até apagar aqui. Ó, eu já estava indo direto aqui achando que aqui era o 2, tá vendo? Só para confundir, né? Colocou aqui 3 e aqui que é o 2, tá vendo? Então, aspectos ambientais da Caatinga, desertificação, pode ser. Então ainda está no jogo, hein? Pode ser, beleza? Porque a gente sabe que na Caatinga, clima semiárido, escassez de chuva, vem ocorrendo o processo de desertificação. Legal. Recuperação de solos na Caatinga? Não. Já risca B. Ao contrário, né? Cada vez mais o solo vem sendo degradado, né, galera? Tá? Pela falta de chuva, pelo clima semiárido, né? Mas também pela ação antrópica, pelo mau manejo do solo, técnicas arcaicas, né? Então, recuperação do solo, não, tá? Desertificação, beleza? Pode ser desertificação. Então, a C está no jogo. D, floresta amazônica, recuperação de solos? Não, recuperação de solo não, tá errado. Então, D risca. Aí a gente já riscou. O que vai, então, né, mostrar qual que é o gabarito mesmo vai ser a 3 aqui, ó. Mata Atlântica, olha lá. Vamos ver. Fragmentos de floresta natural, aspectos naturais da Mata Atlântica. Legal. Nosso gabarito vai ser A, hein, galera? Porque, ó, fragmentos de floresta natural. A gente sabe que a Mata Atlântica, ela é considerada, né, galera, um hot spot. Ou seja, é uma área com sério risco de extinção. Praticamente nós temos quanto de Mata Atlântica? Nós temos ali de 8 a 12% de mata nativa, de floresta natural, tá? Que não foi ainda degradada. Né? Então, assim, é o bioma brasileiro com maior risco de extinção, né, pessoal? Até porque esse foi degradado, né, desde, né, os portugueses pisaram aqui no Brasil, tá? Então tem um sério risco de extinção, ok? Galera, o gabarito tem tudo para ser A, mas vamos ver aqui, a gente ficou em dúvida aqui na C, né? Pantanal, desertificação, tabuleiros costeiros, né? Tá errado, né, pessoal? Por quê? Porque não são aspectos naturais ali da Mata Atlântica, tá? Os tabuleiros costeiros seria mais relacionado, né, galera,
a vegetação litorânea, né? Então associado, por exemplo, ali mais as restingas, tá? Então até porque aqui floresta amazônica, como também está aqui para aspectos naturais aqui, tá vendo, ó? Beleza? Floresta amazônica se encaixa melhorzinho do que o Pantanal, né? Então o gabarito é A, tá? Tinha que tomar um pouco cuidado aí com essa C, entendeu? Mas a A tá perfeito, beleza? Então, galera, trouxe a questão porque vai cair alguma questão sobre aspectos físicos do Brasil. Então, revise sobre os biomas brasileiros, tá? Então, principalmente floresta amazônica, Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, Caatinga, tá? Aí Mata dos Cocais, Pampas, eu acho mais difícil, né? Vegetação litorânea também, né? Mas assim, não custa revisar a questão das restingas, manguezais, há uma chance grande, tá? Beleza? E principalmente sobre os impactos ambientais que esses biomas vêm sofrendo, tá, pessoal? O Unesp gosta muito, tá, de cobrar questões assim, como vocês podem ver. Característica dos biomas, mas também os aspectos econômicos, né, que vêm ocorrendo aí nesses biomas e, consequentemente, as degradações, os impactos ambientais. Fechou? Nona questão, pessoal, questão aí da Unesp, a Interlândia, destacada pelo mapa, corresponde. Então, olha só, o que o mapa está mostrando aqui pra gente? Olha só, a Interlândia, tá? Então, essa região aqui, nós temos aqui ferrovias, verde aqui, ó, Ferrovia Norte e Sul, que está em operação, né, que seria essa daqui, Ferrovia Norte e Sul em construção, Ferrovia Transnordestina, que é essa azul aqui, e Estrada de Ferro Carajás, essa aqui bem conhecida, né? Então a Interlândia destacada no mapa corresponde o que, galera? A área atendida pelo porto de Itaqui, cuja localização, ó, a área começou legal, hein? Por quê? Porque tá mostrando aqui o Maranhão, certo? Destaque aqui para o Maranhão, e bem aqui, ó, capital do Maranhão, né? E é onde nós temos realmente o porto de Itaqui, o Itaqui e também, né, Ponta da Madeira, tá? Localizado ali em São Luís, né, que está relacionado ao projeto, né, galera? Lembra do projeto Grande Carajás, da década de 70, né? Um projeto caracterizado por um conjunto de infraestrutura, tá, para possibilitar a exploração, né, de minérios na Serra dos Carajás, no Pará, ok? Então realmente, galera, a área atendida pelo porto de Itaqui, tá? Para, né, exportar, tá, esses minérios, principalmente, né, galera, ferro, tá, manganês, né, também bauxita ali, né? Lembrando que o Pará, né, galera, possui ali diversas ali reservas minerais, não só na Serra dos Carajás, tá, mas nós temos ali também, mais no noroeste do estado, né, ali no Vale do Rio Trombetas, bauxita, né, matéria-prima ali, né, galera, da produção de alumínio, tá? Então, cuja localização é estratégica em relação à rota Atlântico-Mediterrâneo e o Canal do Suez. Cara, coisa linda essa A, hein? Coisa linda, por enquanto é o nosso gabarito, viu? Por quê? Porque é uma rota estratégica, né? Porque está mais próximo, né, pessoal? Diferente, por exemplo, aqui de Minas Gerais, que nós temos o quadrilátero ferrífero, tá? Aqui no Maranhão está mais próximo, né, ali do mar Mediterrâneo, tá? Lembrando que o mar Mediterrâneo é aquele mar que separa, né, o continente europeu do continente africano. Ali nós temos o Estreito de Gibraltar, né, onde permite ali, né, a saída, tá, das águas do Atlântico, né, para o mar Mediterrâneo, ok? E pelo Canal do Suez, né, aquele canal ali localizado ali na Península do Sinai, tá? Que permite a passagem ali, né, para o Mar Vermelho e, consequentemente, para as águas do Índico. Então, para abastecer principalmente, né, o mercado asiático, né? Então, o mercado europeu e também o mercado asiático, ok? Gente, são os países que mais importam realmente minérios do Brasil, né? Principalmente a China, tá? Então, o gabarito já é A, cara. Só se der uma merda aí, né? B, ao eixo concedido, as frentes pioneiras cuja ocupação territorial ocorreu devido ao deslocamento de poceiros. Não tem nada a ver, né, galera?
Tem nada a ver, até porque isso aqui também acaba extrapolando demais, né, o que está sendo mostrado no mapa, né? Então, C, uma área é definida como zona franca. Nossa, gente, zona franca é lá no estado do Amazonas, né? Que está falando aqui sobre a zona franca de Manaus, né? Beleza? Lembrando que a zona franca de Manaus, né, galera? Então, assim, não tem nada a ver, né, galera? Não tá nem, ó, cadê o estado do Amazonas? Não dá nem pra ver, né? Então, não tem nada a ver, tá? Mas é importante vocês revisarem sobre a zona franca de Manaus, né, galera? Então, zona franca de Manaus, tá? Ela surge ali do projeto governamental, né, galera? Tá? Na década de 60, tá? Então, idealizado primeiramente, né, ainda no governo JK, mas realmente implantado ali, né, no início ali do governo militar, tá? Onde surge ali a SUFLAMA, né? Então a superintendência ali, né, que acaba criando a Zona Franca de Manaus, né? E é muito importante, né, galera? Porque possibilitou, né, lógico, anos depois, né, a atração de indústrias ali para a região amazônica, tá? Atração de indústrias ali, né, para a região ali, né, metropolitana de Manaus, tá? E o desenvolvimento, né, de boa parte ali da região amazônica, tá? Do ponto de vista, né, não só econômico, né, mas também ali, né, social, povoamento, tá? Nessa que é a região ali, né, galera, né, com menor índice, né, de povoamento, onde tem vazio demográfico, tá? Então, foi um projeto muito importante, né, galera, para possibilitar o desenvolvimento socioeconômico, né, da região amazônica, tá? Porém, não tem nada a ver com o que está sendo mostrado no mapa, beleza? D. A área estabelecida para atividades extrativistas cuja exploração ocorre em local protegido devido aos riscos de contaminação, não tem nada a ver, né? E E. Ao eixo de expansão agrícola da bacia do São Francisco, cuja especialização é limitada devido aos gargalos logísticos. Não, tem nada a ver, tá, pessoal? Beleza? Realmente, né, vem ocorrendo uma expansão agrícola na bacia do São Francisco, ok? Mas que não está sendo mostrado no mapa, até porque o mapa não está nem mostrando a hidrovia do São Francisco, tá? Mas vem ocorrendo sim, né? Lembrando que o Rio São Francisco, né, pessoal? Aqui é assim, né? Aqui o intuito é a gente revisar outros pontos. Lembrando que o Rio São Francisco, ele nasce aqui na Serra da Canastra, em Minas Gerais, certo? Aí ele atravessa aqui, ó, todo o estado da Bahia. Ele entra aqui no estado de Pernambuco, né, e vai desaguar aqui, bem na fronteira aqui, tá, entre o estado de Alagoas e Sergipe, beleza? Então ele atravessa 1, 2, 3, 4, 5 estados brasileiros, por isso que ele é denominado, né, como Rio da Integração Nacional ou da Unidade Nacional, porque ele liga as duas regiões mais populosas do Brasil e ele atravessa 5 estados brasileiros, ok? Lembrando que o Rio São Francisco é um rio permanente, perene, porém os seus afluentes, né, são intermitentes, tá? Então, como o clima que a gente sabe que é o clima, né, semiárido, tá? Boa parte do seu percurso, né, é um clima semiárido, escassez de chuva. Muitos seus afluentes acabam secando ali nos meios de maior estiagem, tá? E na bacia do São Francisco, pessoal, realmente, né, utilizando, né, então as águas do São Francisco para irrigação, tá? Vem ocorrendo um desenvolvimento aí, principalmente, né, relacionado à produção de frutas, tá? Como manga, né, dentre outras, tá? Uva também, tá? Dentre outras aí. E é muito importante para abastecer, né, as capitais nordestinas e também visando exportação, tá? Porém, não tem nada a ver com o que está sendo mostrado no mapa, beleza? Então, realmente o gabarito é A, tá, pessoal? Desculpa vocês, tá, pessoal? Eu tô com uma tosse, acordei com uma tosse hoje. E última questão aí pra gente revisar, galera. Casos confirmados de Covid-19. Galera, essa questão aqui do ano passado, tá? A primeira fase do ano passado, ok? Então, fique atento, né? Eu coloquei essa questão justamente porque, olha só, é uma questão aqui falando aqui sobre os casos confirmados de Covid, né? Então, assim, uma questão bem atual, tá? Então, fique aqui, bem atento às questões aí relacionadas a atualidades, ok? Principalmente relacionado, né, à economia, à sociedade brasileira, tá? Ó, Estado de São Paulo. Porém, galera, reparem que olha só o que está pedindo aqui. De acordo com as informações do mapa, a dispersão do Covid-19 no estado de São Paulo, professor, é uma questão de geografia, mas aí não é mais relacionada, né, à biologia e tal. Não, olha só, galera, geografia, né? Isso aqui então mostra como que a geografia, né, ela é importante, tá,
para a gente compreender a dispersão, por exemplo, né, de doenças, tá? A geografia ela se mostra muito importante, né? Se mostrou muito importante, né, para compreender a questão da dispersão, por exemplo, do Covid-19, né, que começou lá, né, na China e se dispersou pelo mundo, né, tá? E está relacionado ao quê? Aos fluxos de migração, né, ao deslocamento das pessoas, né, pelo mundo, tá? Então, relacionado, por exemplo, à questão, né, da atividade do turismo, tá? E relacionado ao deslocamento, no caso aqui do estado de São Paulo, né, voltando para essa escala aqui, né, a dispersão aqui, ó, da região metropolitana de São Paulo, né, estamos falando aí, tá, da maior cidade brasileira em população, né, mais de 12 milhões de pessoas só em São Paulo, né, a área metropolitana aqui, pegando toda a área metropolitana, né, pessoal, já, né, passando aí dos 22 milhões, tá, então assim, nos aglomerados urbanos, né, mais populosos do mundo, tá, e que as pessoas foram se deslocando, né, galera, tá, para o interior do estado, né. Então, qual que é a assertiva que condiz com isso? O padrão pedológico, galera, pedológico está relacionado ao solo. Solo, pedologia, o estudo do solo, não tem nada a ver, né? Os grandes eixos rodoviários, deslocamento de pessoas pelos eixos rodoviários, né? Por exemplo, aqui, ó, chegando aqui na nossa região aqui, ó, Oeste Paulista, né? Pela Castelo Branco, né? Raposo Tavares, né? Aqui, ó, a via Anhanguera, mais em direção ali à região, né, de Ribeirão Preto, tá? Né, de Franca, né? Então a Anhanguera, aí Washington Luiz aqui, ó, para Rio Preto, tá? Aqui, né, ó, Bauru, Sorocaba, né? Então aqui Castelo Branco, tal, ó, se deslocando mais para o litoral, Baixada Santista, então Imigrante, né? A Dutra aqui, ó, mais aqui no Vale do Paraíba, tá? Então é exatamente isso, galera. Deslocamento de pessoas, tal, que foi consequentemente, né, aumentando, promovendo a dispersão do Covid, tá? 19, se deslocando pelos eixos rodoviários. Coisa linda, nosso gabarito é B. Beleza? Olha que questão interessante. Tá? Então eu coloquei essa questão aqui, lógico, né, não vai cair uma, né? Mas assim, para vocês verem como é uma questão que trata sobre um assunto aí, né, que muitas vezes, né, está mais relacionado à biologia, tal, né, questões de patologia, enfim, questão de pandemia, tal. Mas olha só, foi cobrada em geografia, beleza? Então fique atento a isso, tá? A dica que eu dou para vocês, a Unesp adora, tá vendo? É interdisciplinaridade isso daqui, tá? Beleza? Tranquilo, galera? Então terminando nossa revisão aqui, tá, galera? Os pontos mais relevantes, tá? Eu acho que a chance de cair é muito grande, tá? Cartografia, fuso horário, eu acho muito difícil, ok? Mas assim, é um conteúdo bem tranquilo, né, galera? Principalmente em cartografia, tá? Não custa dar uma revisada sobre projeções cartográficas, né? Sobre sensoramento remoto, geofrensamento, né? O Global Position System, né? O GPS, ok? Vale a pena dar uma revisada, tá? Vale a pena dar uma revisada também sobre conferências ambientais, tá, pessoal? Beleza? Principalmente, né, os protocolos, né, como o protocolo de Cartagena, né? Protocolo de Kyoto eu acho difícil, tá? Dá uma revisada, galera, né, sobre o protocolo de Paris, né, que esse é mais recente, né? Recentemente ocorreu, né, um novo COP e tal, então assim, é bom dar uma revisada, tá? Dá uma revisada, pessoal, sobre, né, os problemas ali ambientais urbanos, ilha de calor, inversão térmica, chuva ácida, tá? A chance de cair também eu acho que pode ser até relevante, ok? E em relação à geopolítica, tá, os conflitos separatistas, né, como eu comentei com vocês ali, né, na China, Hong Kong, Taiwan, né, questão da Caxemira entre a China ali, né, Paquistão e a Índia, principalmente, né, relação conflituosa, tensão muito grande ali entre chineses e paquistaneses, tá? Questão do Cáucaso eu acho muito difícil, tá? Na União Europeia eu já comentei que a chance é grande, né? Então conflitos separatistas ali, né? Por exemplo, na Espanha,
né, os bascos, Catalunha, tá? Oriente Médio, a chance é grande, tá, pessoal? Então dá uma revisada, né, a relação conflituosa entre ali, né, israelenses, judeus, os árabes, os palestinos, tá? Questão da Primavera Árabe, Síria, beleza? Grupos terroristas, Boko Haram e Estado Islâmico, tá? Dá uma revisada, beleza? E em relação à geografia física, como eu comentei com vocês, a geografia física a Unesp adora, tá, galera? Aí pega firme, tá? Pega firme, beleza? Principalmente clima, hidrografia, biomas e relevo, tá? Agora, faltando muito pouco, né, para a prova, foca no Brasil, beleza? Geografia física no Brasil, tá? Sempre associando com os impactos ambientais. Galera, ficamos por aqui então. Valeu, um grande abraço para vocês, tá? Espero que eu possa ajudar vocês aí, né, nessa prova aí, né? Assim, galera, agora é com vocês, eu tenho certeza que vocês vão brilhar pra caramba, tá? E que eu vou encontrar vocês aí, ó, né, para aqueles que estiver aqui no campus de Presidente Prudente, né, a gente vai se encontrar por aí. Valeu? Então um grande abraço para vocês, brilhem, arrasem, tá? Se curtiram, se inscreva aí no canal, beleza? Compartilha aí com os colegas, valeu? Tamo junto, um abraço.